E falou sobre Transferban e também porque não teve representante na reunião da CBF que falou sobre arbitragem. É que o Corinthians não resolve problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Nós reclamamos várias vezes com a CBF já, na questão da arbitragem, e nós fizemos uma representação e cabe à CBF afastar a juíza ou não, independente se ela é mulher ou homem, não tem problema nenhum, o problema é que ela errou e ela tem que ser afastada. Nós vamos verificar primeiro a questão da Transferban. Nós temos o Transferban aí, tanto na CBF como na FIFA, e nós temos que resolver os dois Transferbans. Assim que resolver os dois Transferbans, dentro da possibilidade do Corinthians, o Corinthians vai contratar. Então, o que nós na verdade, nós queremos é resolver o problema do Transferban. Esse é um projeto que nós temos, uma ideia que nós temos. Nós recebemos o Corinthians nessa situação. O Transferban não foi nós que causamos, essa gestão que causou. Ela vem lá daquela janela anterior, que foram contratados vários jogadores e não pagaram, não assumiram nenhum compromisso, não pagaram e aí acabou acontecendo o Transferban. Não tem problema nenhum. Eu estou hoje como presidente, estou lutando para que a gente possa cumprir e pagar esse Transferban até o mês de dezembro. Parado não pode ficar. O Corinthians vive momentos difíceis e não são da agora. Nosso presidente está fazendo o máximo. E quando você fala do transfer, né, e de outras questões burocráticas, ele tem dividido essa etapa do trabalho, fica com ele, né, com a sua equipe competente, parte da diretoria, jurídico, financeiro. E eu estou nesse momento ficando muito mais focado na parte técnica, já disse isso. E agora com esse pensamento também em 26. Então olha o tamanho do desafio que nós temos. Competição paulista super difícil, já começa no dia 11, clássicos a serem disputados. E eu preciso olhar para todas as possibilidades, para que a gente consiga terminar melhor o campeonato, o ano de 2025 e pensando já em alguns cenários para 2026. Então, tamanho do desafio. Daí, então, o Fabinho falando e também o Osmar Stabile. Agora, Vessa, uma coisa, deixa eu entender. O Stabile fala que não, esse Transferban não foi a gente, tá, mas não foi o Augusto Melo que trouxe ele? Ele era o vice, né? Ele era o vice. Então, falar que não é com ele também é um pouco demais, né? É verdade, né? Vamos lá. Eu vou começar pelo Fabinho, porque ele fala um negócio que pouca gente se atentou. Ele fala, a gente está tendo que cuidar de vários cenários. E o que é isso? Prestem atenção. O Corinthians com Transferban é um cenário. Ele vai ter que falar, Pedro Raul, volta aqui, meu amigo, eu preciso de você. Ô Fagner, você está emprestado? Volta aqui. Ô molecada do Sub-20, não vai jogar copinha não, eu preciso de você. Esse é um cenário. Sem Transferban, é outro cenário. Férias. A finalíssima da Copa do Brasil é 21 de dezembro, é um cenário. Se você cai na semifinal, você sai antes das férias e pode talvez voltar um pouco depois. Então você tem que esperar também. Então, se você parar para pensar, com Libertadores, o Corinthians pode estar na Libertadores ainda, por que não? É um cenário. Mas se ele estiver na pré, você tem que cuidar de outro calendário. Ou seja, tem tantas variantes. E um pouco os outros clubes estão passando por isso também, hein? Porque o Palmeiras, por exemplo, não sabe se vai para o Catar. Quando ele voltar, talvez ele tenha a Recopa para disputar, talvez não. Então, o calendário está de um jeito que os próprios, tirando atletas e contratações, mas os clubes também devem estar todos com cenários diferentes. Olha, eu tenho o cenário A, o B, o C e o D. Eu até entendo o que o Fabinho está dizendo. E ele tem um pior, que é o lance do Transferban e a falta de dinheiro. Que com o Transferban é um cenário, sem Transferban é outro. Então, isto colocado do Fabinho, eu queria dizer que a não ida do Corinthians nesse encontro, nessa reunião da CBF que discutiu a arbitragem, só 3 clubes não mandaram, pelas informações que a imprensa divulgou. Atlético Mineiro, Red Bull e Corinthians. Eu acho uma vergonha o Corinthians não ter ido lá, mesmo que mandasse qualquer um, até para ser institucionalmente, é uma vergonha o Corinthians não ter mandado. Porque não adianta reclamar de arbitragem depois.
Qual é a alegação disso? A alegação é que a CBF que resolve o problema de arbitragem, não são os clubes. Mas não tem essa. Você tem que se impor. Você é o Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos clubes mais populares do país. Você tem que estar nessa reunião. Manda qualquer um. O Corinthians tem essas tais comissões do Conselho Deliberativo, que várias delas não servem para nada. Tem a tal da comissão do futebol. Tem 5 pessoas. Pega uma dessas 5 pessoas, põe no avião, ela não entende nada de arbitragem, não interessa. Ela vai pôr um broche do Corinthians, vai estar lá na reunião e vai falar: eu sou representante do Corinthians, o que vocês vão discutir aí? Eu vim aqui também para ouvir sobre a arbitragem. Eu não tenho nenhum palpite, eu não vou falar nada, só que eu estou aqui para representar o Corinthians. Então, o Corinthians não mandar um representante institucionalmente é uma vergonha que não precisaria ter passado. Em relação ao transfer ban, vocês perceberam? Algumas pessoas não perceberam. Ele fala em 2. O Corinthians está com o da CBF aberto também, porque não pagou naquele dia, atrasou aquela tal da parcela, que era de 7 milhões, pagou depois no outro dia, foi querer usar o prazo de 5 dias que você tem que o próprio regulamento te dá, só que você já tinha usado na parcela 1, na 2, a CBF falou: não vai usar não. Ou seja, você tem 2 transfer bans agora, não é só o Félix Torres. Se a CBF, por exemplo, fala agora é o seguinte: você tem esse transfer ban, eu quero tanto à vista, mais 40 do Félix Torres. Então, é mais uma situação para resolver. E ele fala também: olha, a gente está tentando se antecipar aos outros, que é Tadjeres, que é Rojas. Então, é muito problema que tem a ser resolvido agora nesse mês de dezembro, com salário de novembro, salário de dezembro, 13º, em meio a uma decisão de Copa do Brasil e tudo mais. Então, realmente é um final de ano com muita possibilidade ruim do Corinthians, algumas possibilidades boas, que é de um título, uma premiação alta de Copa do Brasil. Tem vários cenários, a cartela está recheada. Pode dar muito ruim, pode dar muito bom. Você ganhar 77 milhões de premiação de Copa do Brasil, ir para Libertadores, que garante mais 30, 40 milhões, vaga direta. Você tem 1 milhão de cenários. Pagar o transfer ban, resolver. Só que você tem um cenário que pode ser completamente negativo, cair na semifinal, não ter dinheiro para pagar 13º, com o transfer ban rolando. Cara, é o final de ano muito incógnita do Corinthians, sinceramente. É difícil prever qualquer coisa diante de um cenário como esse. Papai Noel vai passar ou não? Não tem um time no Brasil que esteja numa situação tão extrema, né? Ele pode ser campeão, ir para Libertadores e tal, ele pode ter nada, estar num buraco total, só não ter sido rebaixado. Isso, basicamente loucura isso, né? É isso. Do que vive o Corinthians. Vamos falar do Corinthians no tempo de jogo. RG, como é que é? Vai, Corinthians! No tempo de jogo, o assunto é o Timão. Bom, o elenco do Corinthians reapresentou hoje no CT Joaquim Grava, né? 2 dias de folga. E acho que a principal prioridade, né, Esguilhas, é recuperar quem está machucado para o jogo contra o São Paulo. O Corinthians tem 8 dias para se preparar para o clássico, né? Isso, e vai ter alguns reforços, né? Vai ter a volta ali do Charles, do Martínez e possivelmente do Raniel e também do Hugo Souza, né? Hugo Souza e Raniel estão machucados, o Charles, o Martínez voltam de suspensão. E o grande ponto de interrogação é quem vai ser o articulador do time do Corinthians. Porque hoje o Corinthians não tem nenhum jogador da característica do Rodrigo Garro para esse jogo contra o São Paulo. Então, será que vai ser o Dieguinho mais centralizado? Mas a posição dele sempre, desde a base, foi do lado direito. Vai ter que colocar ali o Memphis um pouco mais recuado para iniciar essa jogada. Não tem o Vitinho, que também já fez essa questão. Tem o Bidon, também, né, que já fez também a função. Pode ser o Bidon, que é outra volta também comemorada, outra volta importante. Então vai ter esse tempo todo aí para se recuperar. E também o Corinthians tem uma sequência importante, né, de jogos contra o São Paulo, né? Tem até um número significativo em jogos contra o São Paulo, que, se não me engano, acho que ganhou uma vez só em Itaquera, né? Mas só que o Corinthians vem aí de alguns sufocos contra o São Paulo jogando em Itaquera, mas aí vai ter que propor o jogo, vai ter que ter essa peça de encaixe no plano ofensivo para tentar ajudar o Memphis Depay e também o Yuri Alberto nesse jogo. Bom, ontem no evento da Federação Paulista, o Fabinho Soldado parou para conversar com a imprensa e ele disse que não jogou a toalha no Brasileirão não, disse que ainda vai em busca do G7. Fabinho, não dá, Fabinho, mas vamos lá, vamos ouvir ele falando.
Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Ainda no Campeonato Brasileiro. Restam 5 jogos, super importantes para que a gente termine numa condição melhor. Tivemos alguns resultados que não eram esperados, mas precisamos olhar para frente. Melhorar aquilo que for preciso para que façamos 5 bons jogos. E é claro, sim, lá na frente temos esses 2 jogos importantíssimos, mas a nossa cabeça está sim ainda nesses 5 jogos. Mas quando eu olho pelo trabalho de um treinador, daquilo tudo que o Corinthians está vivendo, Dorival, ele, apesar dos últimos resultados, novamente, não era o nosso objetivo, mas ele está conseguindo trabalhar com o que tem, recuperar jogadores que precisavam ser recuperados. Tem um olhar muito direto e muito bacana esse trabalho com o Dorival, com a base, um carinho que ele tem. E é um treinador que consegue trabalhar com a estrutura do clube. Agora, claro, todos nós precisamos melhorar, essa aqui é a verdade. O Corinthians é uma equipe, é um clube gigantesco que merece que a cada dia a gente possa fazer o melhor. O que eu tenho falado é que a gente tem encontrado algumas dificuldades, mas ela não vem de agora. Então já vem de algum tempo. E que o nosso trabalho todos os dias no CT é para que a equipe possa vencer, superar essas dificuldades. Eu sempre falo de arregaçar as mangas e entregar o melhor. Tá bom, eu E Fabinho. a postura de tentar incentivar o elenco para não largar o campeonato e também dar uma justificativa pro Porque torcedor, G7, né? a gente tá vendo aqui, o Corinthians está a 9 pontos do Fluminense com 4 vitórias a menos. Faltam 5 rodadas. Esquece G7. O campeonato do Corinthians é o mesmo do São Paulo. Tentar um G8. Se bem que o Corinthians tem uma vantagem em relação ao São Paulo. Ele depende só dele para ir para a Libertadores, que é na Copa do Brasil. Exato. Agora, se ele for eliminado pelo Cruzeiro, ele vai ter que brigar pelo G8. Mas tem uma desvantagem que é assim, o São Paulo tá totalmente focado no brasileiro e o Corinthians tá jogando quando quer. E aí depois você não ganha a Copa do Brasil e aí você fica sem... Você quer, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? Exato, Aí você vai ficar sem nada. E eu vou ter que corrigir o Lima. Porque quê? o São Paulo também depende do Corinthians para a Copa do Brasil. O Corinthians não ganha a Copa do Brasil. exato. O Corinthians não ganha, quem ganha o Cruzeiro ou o Fluminense. E o mais irônico é que o São Paulo pode, em algum momento, ter que torcer pro Zubeldia. Pro Zubeldia pode classificar o São Paulo. E aí, Timão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês viram aí, o Corinthians está numa fase bem complicada, uma fase bem difícil, onde está passando por diversas dívidas, diversos problemas, dor de cabeça, e aí que está. Vamos ver como o Corinthians vai reagir diante dessa situação e diante da Copa do Brasil, diante desse final do Brasileirão. E temos novidades em breve e vamos ver como o Corinthians vai correr daqui pra frente. Talvez se eles tiverem disposição para crescer esse final, para poder entrar em 2026 com sangue no olho, com motivação para ganhar campeonatos, títulos e amenizar também essas dívidas. E contratando novos jogadores, eu tenho certeza que o Corinthians pode melhorar sim. Então vamos ver até lá e que o Corinthians venha fazer um bom jogo em todos os jogos estão por vir, Copa do Brasil, Brasileirão e Paulista também 2026. Então esse é o vídeo, comente aí o que você acha, qual a sua opinião, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.